Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai ver um pouquinho de formulários com React Hook Form, com Zod e utilizando Server Actions no Next.js 14. Tem algumas formas de fazer esses formulários e fazer essa utilização do Server Actions e essa é uma das formas, é a forma que eu tenho usado. Se você tiver alguma outra maneira de fazer, também deixa nos comentários aqui, não se esqueça também de deixar o like no vídeo e vamos passar aqui no walkthrough rapidamente, tá? Basicamente a gente tem um formulário aqui, onde nós podemos ter uma validação, você tentar submeter aqui o formulário, a gente tem a validação aqui de username, né, que ele deve ter pelo menos 2 caracteres. Aqui, se a gente adicionar o developer deck 101, a gente pode submeter o formulário. Se a gente for aqui nas ferramentas de desenvolvimento, a gente pode ver aqui no console que no onSubmit a gente passa os valores aqui, ó. A gente tem o username developer deck 101 e tem uma chamada para server action que aconteceu no momento que nós submetemos. Se a gente voltar aqui, vocês podem ver também que a gente pode aumentar aqui, ó. A gente tem o username dos dados que estão executando numa server action. Mas vamos entrar nessa parte aqui e fazer um walkthrough do que foi desenvolvido aqui. Basicamente, a gente tem um projeto do Next, onde nós temos basicamente a versão 14.0.4, a gente está utilizando o React Hook Form, a gente tem Tailwind, né? Basicamente aqui a gente tem todas essas informações aqui de Tailwind e outras coisas, porque a gente está utilizando o ChatScene UI, o formulário do ChatScene UI, utilizando o React Hook Form. E aqui o Zod também. Bom, tendo em vista o que a gente tem aqui, como que eu criei essa parte aqui? A primeira coisa que eu fiz foi fazer a inicialização do ChatScene UI, tem vídeos no canal em relação a isso, e dentro da criação aqui da inicialização do ChatScene UI, eu adicionei o botão, o form, o input e um label, que é basicamente o que a gente tem no formulário, tá? Nada do que você já não tenha visto antes. Uma das coisas que eu fiz aqui para utilizar o Zod, eu criei uma pasta esquemas. Na pasta esquemas, pessoal, eu tenho username schema.ts. Se a gente entrar aqui, vocês podem ver que basicamente eu fiz o import do Zod e eu estou exportando uma constante form schema que tem o zObject e eu digo que o username vai ser do tipo string e o mínimo de valores ali é 2 e aqui eu tenho a mensagem que você pode colocar quando o mínimo aqui não bater 2, que é a mensagem que a gente viu no começo. Outra coisa que eu fiz também para a gente poder passar os dados entre o formulário e os dados na server action, eu exportei um type chamado username form data, que tem basicamente aqui um z.infer, e eu fiz o type off do form schema, que basicamente cria aqui um tipo chamado username form data, onde nós temos o username string. Essa é a primeira parte que a gente tem aqui. Normalmente o pessoal costuma colocar isso direto no formulário também. Eu prefiro separar aqui os esquemas que nós temos. A segunda parte que a gente tem aqui, eu criei uma pasta de actions, onde a gente tem nossa server action, chamada user-actions.tsx, né? Mas, na verdade, ela poderia ser também ts, se você quiser aqui. Na verdade, ela pode ser ts aqui, eu não sei nem por que eu deixei o tsx, a gente vai colocar, a gente vai colocar aqui um ts, né? Aqui, e a gente pode deixá-la como TS. E aqui, pessoal, olha só, basicamente eu nomeei useServer na server action, eu importei o nosso tipo lá, username form data do @schemas username schema e criei uma função assíncrona aqui basicamente export async function create username. Então é uma função assíncrona, é uma server action. Todas as ações que a gente colocar aqui, elas vão ser server actions porque a gente colocou aqui a tag ou o atributo useServer aqui. Vocês podem ver que eu coloco o dado que vai passar do formulário para receber na server action como username form data. E aqui tem execução do servidor e dados do form que eu coloquei o stringify. Se a gente entrar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, basicamente, pessoal, é o que a gente recebeu aqui, ó, execução do servidor, dados do form, são as informações que a gente recebeu aqui.
Aí, olha só, feito isso, o que a gente tem? A gente tem o nosso formulário. O nosso formulário, lá dentro da pasta app, nós temos o layout e o page. Eu entrei no page aqui, deixei o page como eu tinha colocado user client porque eu estava desenvolvendo aqui, mas na realidade ele não precisa ser user client, a gente pode deixar o page como servidor. E aqui basicamente a gente chama o username form, que eu coloquei numa pasta underscore components, e ela está com underscore para ela ser privada dentro da pasta app, e aqui dentro eu criei o nosso form. E o nosso form aqui, ele sim é um use client, que tem também o import da nossa user actions aqui para pegar o create username. Tem o nosso formulário utilizando o chat CNUI. E aqui dentro, olha só, eu importei o form schema, use form e o username form data do username schema. E adicionei também os odd resolver aqui e o use form. Aí eu fiz o que, pessoal? Aqui dentro da função, eu basicamente fiz a instância do form, né, definindo o form, onde o use form ele recebe um username form data. E ele recebe também o resolver, o odd resolver, passando o form schema que a gente criou lá dentro com as validações do odd, e eu inicializei o formulário e o atributo username com vazio. Criei uma função onSubmit com values username form data também, igualzinho lá server action. E aqui você pode fazer o que você quiser. Eu só estou imprimindo os valores e estou fazendo uma chamada para o create username. Aqui passando os values, pode ver que os valores batem também com as chamadas. E aqui nada mais é de como a gente utiliza os formulários ali utilizando o chat CNUI, que internamente ele implementa o React Hook Form e o Radix por detrás dos panos, né, por detrás das cortinas. E aqui eu basicamente coloco as informações do formulário aqui, desconstruindo o form, desconstruindo fields e adicionando o render. E aí você tem o resultado como você viu ali no início do vídeo. Bom, é só para compartilhar um pouquinho de como eu tenho feito. Se você achar que tem uma maneira melhor de fazer, também deixe nos comentários, entra no nosso Discord, compartilha isso, que é bacana e a gente vai aprendendo junto. Não se esqueça de deixar o like, se puder compartilhe os vídeos, deixe seus comentários no vídeo que ajuda muito o canal e a gente se vê no próximo vídeo.